Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. No episódio de hoje eu converso com Rafael Aquino, presidente do Skyrunning Brasil. Diferente de muitos convidados que já passaram por aqui, o Rafael não é um corredor de elite ou organizador de provas de montanha. Ele é médico, cirurgião, especialista em mãos, mas encontrou no Skyrunning uma paixão que o levou a dedicar seu tempo para ajudar a desenvolver o esporte no Brasil. Falamos sobre a trajetória dele no trail running, como surgiu essa conexão com as montanhas, e ele explicou o que é exatamente o skyrunning, como que essa modalidade nasceu, quais são os critérios que diferenciam essas provas das demais corridas de montanha, quais são as diferenças do circuito e do campeonato de skyrunning, tanto no Brasil quanto internacionalmente, e o que você precisa fazer para fazer parte da seleção brasileira de skyrunning e representar o país nos campeonatos internacionais. Uma pequena observação é que em algumas partes dessa conversa a gente teve algumas dificuldades de conexão e por alguns trechos o áudio ficou um pouco pior que o normal, mas logo passa e volta a ficar melhor. Foi uma conversa cheia de insights sobre essa modalidade incrível que mistura corrida e montanha em sua forma mais pura. Espero que curtam esse papo com Rafael Aquino. Rafael Aquino, seja bem-vindo ao Trail Tropical. Obrigado, eu agradeço o convite aí, vamos lá trocar mais ideias sobre Skyrunning. Cara, antes da gente falar aí sobre Skyrunning, que é o grande tema aí desse nosso papo, eu queria que você se apresentasse um pouco aí para o pessoal que está nos ouvindo, que talvez não te conheçam aí. Você não é um corredor, né, profissional, não é um corredor da elite, assim, não é um organizador de provas, né, de montanha, né, é um médico cirurgião, né, especialista em mãos, mas hoje está à frente aí da organização Skyrunning Brasil. Então, como é que foi esse teu contato inicial com as provas de trail e essa trajetória até você estar aí onde você está hoje? Então, assim, brevemente, né, eu vim para o Rio de Janeiro em 2012 para fazer residência médica e antes, na minha adolescência, infância, eu era do atletismo, né, lá em Belém, eu sou de Belém do Pará. E acabou que aqui no Rio de Janeiro eu me reconectei com a corrida através da trilha, né, conheci as trilhas daqui, porque lá em Belém não tem montanha, não tem alta montanha, só floresta amazônica. Então, foi a partir daí que eu descobri corrida em trilha e tal. Cheguei aí para a Europa para fazer algumas competições. E aí, nesse inteirinho, eu descobri o Skyrunning lá. E achei interessante a proposta do esporte, né? E aí eu pensei, poxa, eu vou me preparar para esse tipo de esporte. E, curiosamente, eu comecei a fazer uma pós-graduação lá fora, na Itália e na Suíça. E aí eu tava passando mais tempo lá também. E aí o meu caminho se cruzou com o presidente da Federação Internacional e a esposa dele, que é a vice-presidente, a Lori, o Marinho e a Lori. E daí surgiu uma amizade muito grande, assim. E a partir daí eu entrei no mundo do montanismo e do alpinismo meio que de cabeça. Cheguei a ser treinado lá e tal, com socorristas alpinos. E fiz alguns projetos malucos lá. Na época até cheguei a atuar como atleta mesmo, lá fora, no montanismo, né? E no skyrunning. E foi a partir daí que entrou o skyrunning no meu caminho, né? Comecei a participar de vários eventos e aí a Skyrunning Brasil veio como uma recomendação mesmo da presidência da ISF para que eu fosse conselheiro ao Ricardo Tourinho, que na época, em 2017, estava pleiteando sediar o Sul-Americano de Skyrunning no Brasil, em Perdidas. E aí eles me recomendaram entrar em contato com ele e tal, para aconselhar mesmo, que orientar como é que funciona o esporte e tal, mesmo a questão de experiência que eu tinha prática lá. Aí foi aí que eu fui conhecendo o pessoal de Perdidos, né, Ricardo Tourinho e as outras pessoas que estavam envolvidas na época com o Sul-Americano e outras propostas de circuito aqui no Brasil desde 2017.
E aí veio a pandemia, 2020, os organizadores tiveram uma certa dissolução ali do que eles estavam propondo se organizar. E aí eu entrei, o Ricardo falou que não queria mais organizar evento, etc. E não iria mais, né, na verdade. E aí foi essa deixa para eu começar do zero a estruturação do Skyrunning no Brasil. E eu fiz assim por uma questão de legado mesmo, da amizade que eu tenho pelo Marino e, enfim, eu não conseguiria não fazer nada aqui no Brasil nesse sentido, porque eu vejo, encontro com ele todo ano e é uma coisa que a gente compartilha, né, esse crescimento do esporte dessa modalidade específica no mundo. Então veio desse legado de amizade mesmo, da relação que a gente tem e constrói anualmente, só que agora se tornou uma coisa, um caminho também burocrático, né? E não necessariamente da minha expertise, porque eu sou cirurgião, né? Então foi por aí que começou. É uma coisa, é um caminho meio, foram caminhos que se cruzaram e fluíram de certa forma para que o que está acontecendo hoje esteja nesse formato atual, né? Basicamente isso, em resumo, né? Mas tem vários rolos nesse meio aí. Pô, imagino. E, cara, eu queria te perguntar uma coisa que, assim, quando eu cheguei nesse universo do trail running, né, comecei a ver, me interessar mais, né, pelo esporte em si, e comecei a consumir mais conteúdo, né, e ver sobre as provas, sobre os atletas, né, que compõem aí toda essa cena do esporte aqui no Brasil. Eu lembro que esse nome, né, Skyrunning, me chamou a atenção e eu lembro de, na época, não conseguir entender exatamente o que era aquilo, né? Porque, pô, eu tava chegando no esporte agora, né? Daí, beleza, o esporte é trail running, né? Ou corrida de montanha, isso aí pra mim eram sinônimos, né? As duas coisas. E aí chega essa outra coisa, né? Que é o sky running, né? Que aí eu lembro de até pesquisar, cara, até na época, assim, pô, pesquisar no Google, né? O que é sky running, assim, né? Qual que é a diferença? Tá, sky running e trail running é a mesma coisa, é um esporte diferente. E aí eu lembro de não conseguir achar essas informações de maneira muito clara, assim, né? Talvez diferenciando ou explicando, né? Um pouco melhor sobre o que é isso, assim, né? Eu acho que pode ser uma coisa que às vezes pode ter mais gente aí que tem essas mesmas dúvidas aí que a gente. Então, se tu pudesse aí dar um panorama, talvez um pouco resumido aí de o que é Skyrunning, assim, é um esporte, é uma modalidade, é a mesma coisa que trail running, é uma organização? Explica pra gente de maneira resumida aí o que é o Skyrunning. Show. Então, isso é bem legal de explicar para todo mundo, porque realmente todo mundo confunde, né? Os atletas que participam do Skyrunning são os mesmos que correm trilha, então acaba tendo esse ponto de confusão mesmo. Por quê? O Skyrunning, ele é um esporte bem definido e bem desenhado, digamos assim. E ele está diretamente relacionado ao montanismo. Já o trail running, corrida de trilha, ele burocraticamente está vinculado ao World Athletics, ou seja, ao atletismo. E aí do atletismo, que é o World Athletics, ele se relaciona com duas associações, né, que são o ITRA, que é uma associação de trail, e a associação de corrida de montanha, que é a Mountain Running Association. E são duas associações relacionadas como instituição, né? E a partir, então, assim, todo a corrida de trilha e corrida de montanha em geral está vinculada a essas associações. O Skyrunning é diferente. Por quê? Não é atletismo e é o montanismo. E a ISF, que é o órgão governamental que governa, né, o Skyrunning, é a única instituição no mundo em corrida de ar livre que é uma federação. Então, isso é bem interessante de pontuar assim, para as pessoas entenderem. Então, a ESF é uma federação, no trail a gente tem associações e elas seguem caminhos paralelos, digamos assim, né? Os atletas participam de eventos de ambas, mas a IFCF é uma federação que tem está seguindo um caminho próprio e os outros estão seguindo outro caminho, um em direção ao atletismo, o outro em direção ao montanismo.
Então o Skyrunning existe há mais de 30 anos, mas foi fundado a ISF, né, em 2008. Então tem mais ou menos o quê? 14 anos, 14 não, desculpa, 16 anos, né? Mas o esporte já existe há mais tempo, né? Com pesquisa e tal. E em 2016, mais recentemente, a ISF se tornou membro unitário da UIA. A UIA, para quem não sabe, é a Federação Internacional de Montanismo, de Alpinismo. Então, a ISF se tornou um órgão unitário da UIA, ou seja, elas são iguais e governam esses esportes relacionados ao montanismo. No caso da Skyrunning, o Skyrunning, e no caso da UIA, algumas disciplinas como escalada esportiva, escalada no gelo, algumas outras inúmeras disciplinas e modalidades dentro da escalada do montanismo são reguladas pela UIA. Nesse mesmo âmbito, a gente ainda tem federações que têm modalidades de esporte na montanha, como é a Federação de Ski Mountaineering, a Federação de esporte na neve, né? Então é meio que tem essa diferenciação, que é uma diferenciação simples, né? Mas acaba que o participante, o atleta, e não se liga muito porque às vezes é algo muito distante dele, Uhum. essa diferenciação, né? Para quem pratica o esporte em si, é uma coisa que às vezes não passa desapercebido. Então, essa diferença ela vai ser tornada mais na prática para quem participa das competições oficiais de Skyrunning, para quem participa eventualmente de um campeonato mundial ou de algum evento oficial. Então, fica mais claro para esses atletas. Então, tem essa diferenciação que é uma diferenciação burocrática. Então, a ISF ela não permite, inclusive, que nenhum dos seus membros seja uma federação, ou uma associação, ou uma confederação relacionada ao atletismo. Então, todos os seus membros têm que ser associações, clubes, federações ou confederações de montanismo ou do esporte especializado Skyrunning. Não sei se ficou claro, Uhum. mas é basicamente esse o resumo. No Brasil, existe muito essa coisa de comparar uma coisa com a outra. Então, muita gente fala, CBAT é isso, Skyrunning é isso. E, enfim, não existe uma forma de comparação necessariamente que precise ser feita, né? Mas o que é importante salientar é que o Comitê Olímpico Internacional, ele pede que, no caso de modalidades que estejam no mesmo ambiente, como é a corrida de montanha, a trilha, do atletismo e o skyline do montanismo, que não hajam modalidades concorrentes, digamos assim. Então, as modalidades do skyrunning não podem ser utilizadas fora do skyrunning em outros tipos de associações ou confederações, etc. Então, até mesmo isso aconteceu até um problema recente no Campeonato Mundial na Áustria, que eles queriam adotar o quilômetro vertical para o Campeonato da Áustria de trail, né, de corrida de montanha, mas não podiam, então foi vetado porque era uma disciplina bem estabelecida do skyrunning. Então eles tiveram que mudar o percurso para um percurso que não se encaixasse como um quilômetro vertical e que não tivesse a mesma denominação. E agora para o próximo campeonato mundial, inclusive, não tem essa disciplina. Para que não haja essa confusão de modalidades entre órgãos, né, confederações e associações, e fique melhor delimitado de onde é que é o esporte e onde é que ele está sendo regulamentado. É um detalhe burocrático, mas que é legal de compartilhar para as pessoas entenderem melhor, né? Às vezes as pessoas acham que tem uma certa rixa também entre os órgãos, entre o Skyrunning e a CBAT e a Atleti, mas na verdade são coisas que seguem seu caminho separados de forma paralela, né? É, é isso, não sei se deu para entender bem. Sim, sim, acho que a pergunta, né, eu acho que a tua resposta, né, das questões burocráticas, né, ficaram bem claras, assim, e num quesito mais prático também, né, essa questão do VK, por exemplo, né,
Então, pelo que eu entendi, o VK, né, é algo que é mais específico mesmo do skyrunning, né? Para quem não sabe, o VK, né, o quilômetro vertical, quando você corre é, pela distância de até 5 quilômetros, um desnível de 1.000 metros, né, aproximadamente isso. Claro, vai ter uma margem ali, mas basicamente é isso, né? Então, o VK é algo específico, né, do skyrunning, e tem algumas outras coisas, assim, que diferenciam, por exemplo, uma prova de skyrunning de umas provas de corrida de montanha. Tem alguns outros elementos, assim, mais visuais, mais práticos que diferenciam as modalidades? Então, o skyrunning, de forma, assim, como definição, né, ele é a corrida de montanha, que pode ser praticada em baixa, média ou alta altitude, no qual as mãos e alguns equipamentos podem ser utilizados para a progressão, como é o caso de guias ferráteis ou equipamento de escalado. O objetivo do esporte é alcançar o pico mais alto da região, então, efetivamente, você deve chegar ao topo da montanha mais alta. E as sessões de escalada não podem exceder o grau 2 da UIA. Então, essa é a definição mais básica, a definição do skyrunning, né? O resumo, como esporte, né? Como modalidade esportiva. Então, não necessariamente tudo que é corrida de trilha ou montanha se encaixaria nisso. Por exemplo, a gente tem corrida de trilha que são em praias e que não sobem montanha. Então, digamos que o trail, a corrida de montanha, ele é mais abrangente em qualquer percurso ao ar livre, né? E o skyrunning não, ele é praticado especificamente na montanha, exceto uma disciplina, que é a disciplina indoor, né? Que é o stair climb, a corrida de subida de escadas, que é dentro de prédios, né? Em arranha-céus de mais de 100 metros. Mas essa é a definição do skyrunning. Outro ponto que pode diferenciar melhor é que são subidas mais íngremes, ou seja, está na regra do esporte que a média do percurso todo tem que ter pelo menos 6%. Então, para dar um exemplo, se tiver uma corrida de 10 quilômetros, ela tem que ter pelo menos 600 metros de subida. Isso para uma prova de juvenil, né? Porque percurso de 10 quilômetros não tem para os adultos. As disciplinas do skyrunning começam a partir de 20 quilômetros para os adultos. Com 20 quilômetros teria que ter 1.200 de subida, 1.200 metros. Então são corridas mais com bastante acúmulo de subida, né? E trechos mais íngremes, às vezes ultrapassando 30%, 40% de inclinação, e aí o percurso tem que estar dentro desses parâmetros, né? No caso do VK, o percurso tem que ser bem mais íngreme, tem que ter mais de 20% de inclinação média e pelo menos 5% de algum trecho desse VK tem que ter mais de 33% de inclinação média. Então isso meio que diferencia do geral, né? Para meio que classificar mesmo como skyrunning. E aí dentro do skyrunning a gente tem níveis técnicos também de dificuldade. A gente tem provas mais ao nível do mar, que tem dificuldade menor, que não tem muita exposição. E a gente tem provas acima de 4.000 de altitude, 6.000 de altitude, que aí já são um nível técnico bem mais alto. Já tem mais equipamentos envolvidos, né, de progressão mesmo de alpinismo. Algumas competições precisam ser em duplas por questão de segurança. A Skyrunning também valida todos os recordes de montanismo. Então, recentemente, agora fim do ano, a Fernanda Maciel bateu um recorde lá na Indonésia, da pirâmide de Kartenseth. E esses recordes de ascensão eles são validados pela ISF também, pela Skyrunning. Então, é esse mais ou menos o resumo do que é o Skyrunning, né? E esse objetivo que é o slogan, digamos assim, que ficou por muito tempo da Skyrunning, que é o Fast and Light, com você escalar a montanha de uma forma mais rápida e leve, sem tantos equipamentos, a fim de fazer o menor tempo de ascensão e descida, né, das montanhas. Então,
resumo mais ou menos do que diferencia o skyrunning da corrida de trilha em geral. E você já falou, então, né, até agora do VK, dessa corrida indoor, né, subindo escadas, subindo os arranha-céus, esse bate-volta, né, até algum pico, mas eu sei que tem alguns outros também, outras, não sei se vocês chamam de modalidades, ou outras formas também de estruturar melhor as provas, né? Conta pra gente aí um pouco sobre quais são as outras modalidades aí que tem dentro do Skyrunning, que inclusive tem aqui no Brasil, né? Então, no Campeonato Mundial, as modalidades-chave são o VK, o vertical, disciplina vertical, a disciplina Sky, que ela é entre 20 a 40 quilômetros, e a Sky Ultra, que é acima de 50 quilômetros, a partir dos 50 quilômetros. Um detalhe importante também do Skyrunning é que a Sky Ultra ela não pode exceder mais de 16 horas de duração. Então, isso foi mudado também alguns anos atrás com o intuito de diminuir a quantidade de acidentes em competições mais extremas. Então, geralmente, pela questão da privação de sono, então ela geralmente acontece de 4 da manhã a 20 horas da noite. Então, não dá para, por exemplo, ter uma corrida de 100 milhas no Skyrunning. No passado teve, lá em 2009, teve, mas foi uma coisa que foi encerrada. Então não existe mais ou menos assim o Ultra Trail dentro do Skyrunner, até porque o Ultra Trail é outra coisa, é até uma marca registrada, né? Então a gente tem a Sky Ultra, tem o Step Climb, tem o Sky Speed, que a gente até vai fazer um campeonato brasileiro esse ano, que são preços de acima de 100 metros de subida, são bem íngremes, tem mais de 33% de inclinação. Então, paredões meio que para bater recorde. A gente tem o Skybike, que é um duathlon de skyrunning com ciclismo, e isso tem bastante, teve muitos recordes disso lá na Europa, né? O pessoal pedalava do nível do mar até chegar à base da montanha, escalava a montanha, e se algum organizador quiser organizar um evento de Skybike no Brasil também é possível. E tem ainda o Skyraid, que são provas que são de multi-estágios e que podem envolver várias modalidades, como o ciclismo, o esqui, a, a própria escalada. Então, mas não são as modalidades, digamos assim, principais. O principal mesmo é VK, Sky, Sky Ultra. Ou, digamos assim, o mais relevante até hoje em dia dentro do esporte, né? E nos últimos anos, assim, todo mundo que está envolvido, né, com o esporte, né, de montanha aqui no Brasil viu ou ouviu falar do circuito, né, de skyrunning, né, que acontece tanto aqui no Brasil, tem as provas também a nível internacional, né, a gente teve o sul-americano, tem a prova, né, mundial mesmo também de skyrunning, e aí o circuito aqui do Brasil acaba classificando, né, para essas provas também. Joga um pouco mais de luz para a gente em como que funciona, primeiro talvez como que funciona esses circuitos, né, o circuito brasileiro, as provas, né, do nosso continente, talvez a prova mundial, e depois falar um pouco sobre como que funciona as classificações, assim, né, como que os atletas podem se classificar para representar o Brasil nas demais provas, assim. Show de bola. Então, quando eu entrei efetivamente, né, liderando esse projeto da Skyrunning Brasil, todo mundo tinha saído. Eu aproveitei esse momento para reestruturar o esporte com como ele realmente deveria ter um enfoque no atleta. Eu também queria me sentir representado nesse aspecto, né? Antes tinha uma estrutura mais de um clube de organizações em prol de um circuito. Então, a partir de 2020, mesmo durante a pandemia, quando a gente se tornou membro pleno mesmo, pagando taxa anual para ser membro pleno, e a partir dali a gente começou a se estruturar como deveria realmente ser um membro no Brasil. Então, ter uma associação de atletas, ter arbitragem, ter o circuito, mas antes de ter o circuito, ter o campeonato brasileiro, aos moldes dos campeonatos oficiais da ILCF. Então, a primeira
mudança grande que a gente fez foi instaurar o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato anual, né? E ele é dividido em 3 campeonatos, na verdade, porque ainda tem um campeonato juvenil e o Master. Então, desde 2023, a gente instaurou o Campeonato Brasileiro e, a partir daí, a gente começou a fazer contratos com algumas organizações que queriam sediar esse campeonato para que a gente conseguisse sempre fazer ele anualmente. Então, a gente já teve agora 3 edições dele, né? 2023 a gente fez no Sul, na Jaraguá Sky. 2024 no Pico da Bandeira, na Insanity Mountain. E agora, mais recentemente, 2 semanas lá na Bahia, no Nordeste, na base vertical. Então, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Nacional, ele é o ponto-chave da nossa reestruturação, porque ele dá os títulos nacionais para os atletas que participam, oficializa. A gente registra todos os atletas que são filiados, e a partir de agora que a gente está fundando a Confederação Brasileira de Skyrunning, também a partir daí é confederar mais atletas e ter mais participantes oficiais em todo esse campeonato brasileiro. E aí o campeonato brasileiro ele acontece aos moldes dos campeonatos mundiais, né? Campeonato Mundial Juvenil de Skyrunning, Master de Skyrunning e o campeonato bienal de Skyrunning, que é o de elite, né? Que é o mais importante da ISF. A gente conecta esse campeonato nacional com os campeonatos mundiais. E além deles, a gente tem também o campeonato mundial de Sky Snow, que acontece no inverno, também acontece a cada 2 anos, e os campeonatos continentais que deveriam acontecer a cada 2 anos, mas aconteceu em 2019 no Brasil, 2023 no Brasil, e agora talvez a gente não sabe ainda se vai realmente acontecer esse ano em algum país da América do Sul. Então esse é um lado da ISF e da Skyrunning Brasil. O outro lado, que é o lado comercial, já é uma outra coisa totalmente diferente. Então a gente vai entrar no lado do circuito, que é um circuito promocional e comercial, que é o Skyrunner Brasil Series. Então esse circuito foi trazido para o Brasil através de mim, como patrocinador. Então comprei os direitos da marca e os organizadores que têm interesse de participar do circuito compram os direitos da marca também para os seus eventos. Então, eles têm que não só estar dentro da regra da Skyrunning, mas além disso, eles têm que comprar o direito da marca Skyrunner Brasil Series. Exemplo, assim, se eu quisesse trazer o PNB, seria mais ou menos a mesma coisa. Então, é uma marca que é trazida e o organizador compra o direito de uso. Bom, então, é o lado comercial da Skyrunning Brasil, que é voltado para os organizadores. E aí, atualmente, a gente tem 6 organizadores com corridas, né, registradas no circuito. Estamos indo para a 3ª edição agora desse Skyrunner Brasil Series. E esse circuito ele se conecta um pouco de forma diferente. Ele se conecta com o World Series, que é o Skyrunner World Series, que é um circuito que existe há mais de 20 anos, desde 2004. E é um circuito bem potente, bem forte na Europa, né? E tem mais ou menos 2 anos que ele está se expandindo também para a América do Norte, para a América do Sul. A gente tem prova no Peru, está indo para a Ásia. E aí a diferença basicamente é essa dessas 2 vertentes. A gente tem atletas que se classificam para o Skyrunner World Series através do Brasil Series. Eles têm esse vínculo. E a gente também estabeleceu que a gente pode usar o circuito para que esse atleta se qualifique para participar do Campeonato Brasileiro. Então, os atletas que pontuam e ranqueiam no circuito, eles também se qualificam para estar no Brasileiro do ano seguinte, através de 3 corridas no mínimo, e estar no ranking ali do... Aí tem várias regrinhas lá do nosso regulamento que é bem detalhado, não dá para falar de forma resumida. Mas esse circuito, ele é um circuito oficial e também se correlaciona ao nosso campeonato nacional. Pô, deixa eu ver se eu entendi então certinho aí, só para recapitular aí algumas das coisas que tu falou. Digamos assim, vamos fazer esse exercício, né? Se eu sou um atleta que eu tô chegando aqui e eu almejo aí fazer parte da seleção brasileira para disputar, né, alguma prova aí de Sky a nível internacional, né, algum campeonato mundial, alguma coisa assim.
o primeiro passo que eu preciso fazer, né, me corrija depois se eu estiver errado. O primeiro passo seria, então, primeiro participar do circuito para tentar me classificar para o Campeonato Brasileiro, que tende a acontecer ali no início do ano, né, cada ano num lugar diferente, e aí no Campeonato Brasileiro é quando eu posso conseguir a minha vaga para fazer parte da seleção brasileira e aí sim ir para o campeonato a nível internacional. Seria isso? Isso, exatamente. Só que tem um detalhe. O juvenil e o master, que é acima de 40 anos, e o juvenil abaixo de 23, eles não precisam dessa qualificação. Até porque a gente não vai requerer uma experiência de circuito para um garoto de 14, 15 anos. Então, todos do juvenil, eles têm que já colocar em mente só participar do Campeonato Brasileiro. Se eles tiverem recursos, puderem viajar ou puder fazer outras corridas do circuito, excelente. No Master é a mesma coisa. A gente tem muitos atletas Master locais que só conseguem participar de uma prova. Então eles podem focar em ir para o Campeonato Brasileiro Master. Agora, para o Campeonato Geral, realmente, o atleta tem que estar qualificado. E aí ele se qualifica como elite de várias formas. Então, não existe só o circuito para se qualificar atualmente. A gente também tem os campeonatos estaduais. Então, todo atleta medalhista no estadual, né, top 3, né, medalha de ouro, prata e bronze, ele automaticamente também se qualifica para o brasileiro no ano seguinte. E os estaduais a gente criou justamente para que esse atleta que só consegue competir no seu local e não consegue fazer 3 viagens, digamos assim, ele possa competir lá na sua cidade, ou no seu estado, ou na sua grande regional, e se qualifique para participar do brasileiro da mesma forma. Mas Então, aí a são gente tem, provas do circuito, né, Rafael? não necessariamente, por exemplo, a gente tem um campeonato capixaba esse ano que vai ser em Forno Grande. Então, Forno Grande não está esse ano no circuito, mas é o campeonato capixaba. E aí vem essa questão, por que Forno Grande não está no circuito e é campeonato? Por que algumas corridas não estão no circuito? Então, isso é uma questão mesmo do organizador, porque é uma taxa muito alta para se estar no circuito no Brasil Series. É uma taxa de licença muito alta, que é o que toda marca que vem para o Brasil cobra, digamos assim, né? Eu acredito que o TMB seja a mesma coisa, uma taxa muito alta só para você usar a marca. Então, muitos organizadores optaram esse ano para ter uma ou duas corridas só no circuito, e eventualmente os outros eventos eles estão colocando o campeonato estadual, o campeonato estadual juvenil que a gente tem também para fomentar o esporte juvenil nas grandes regiões. Então não necessariamente está no circuito. O circuito ele é bem separado dessa estrutura de campeonato estadual, campeonato brasileiro, campeonatos mundiais, continentais, etc. Então é como se fosse os campeonatos eles têm mais ou menos o caminho de percurso que se assemelha ao olimpismo, né? O atleta participa do estadual, do brasileiro, do continental, do mundial e se qualifica para as Olimpíadas. Mais ou menos na maioria dos esportes é assim. E o circuito, ele é como se fosse uma Copa, uma coisa mais comercial mesmo, né? Assim como a Copa do Mundo é o World Series, onde marcas e equipes de marcas disputam, né? Não disputam como times de nações, disputam de forma individual, mas através de uma marca. Então, o circuito no Brasil acontece mais ou menos da mesma forma. Mas tudo está conectado, né? De alguma forma ele se conecta. Entendi. Acho que ficou claro assim, então. Você não precisa fazer parte, né, do circuito, tem essas outras formas também, mas para você conseguir se classificar, né, para representar a seleção, só no Campeonato Brasileiro ali, né, ou tem alguma outra forma também? Isso. Então, a gente tem um campeonato brasileiro que classifica para os mundiais, mas a ISF também tem um outro campeonato que é o campeonato aberto, que é o Campeonato Mundial VK Open, no qual o atleta se qualifica de forma aberta. Se ele for campeão do VK, ele se qualifica de forma aberta. E a gente agregou isso também à seleção brasileira, porque os atletas
nos representam da mesma forma, né? Eles representam a Skyrunning Brasil e todos nós que estamos realizando esse evento. Curiosamente, esse ano, o VK Open foi dentro do Campeonato Brasileiro. Mas, por exemplo, ano que vem, que o Campeonato Brasileiro vai ser em Jaraguá, não sei se o VK Open será lá, porque provavelmente não será lá, porque depende de candidatura, não de evento. Então tem esse que acontece de forma separada. Só esse e o Brasil Series, que qualifica para o World Series, né, através de um evento chamado Sky Masters, que não tem nada a ver com categoria de idade, e ele também é aberto, acontece dessa forma. Mas, no geral, tudo dentro do brasileiro. Então, assim, quem tiver curiosidade, interesse de participar do Skyrunning, pensa sempre nisso de se preparar para ir para o brasileiro. Mesmo que você não esteja qualificado para disputar a vaga na seleção brasileira, você pode participar e pode conquistar a medalha de ouro, prata e bronze da mesma forma. Você pode ser campeão brasileiro e não necessariamente entrar na seleção, como aconteceu no passado. Dando um exemplo mais prático, né, para entender, porque isso é muito confuso e são vários eventos mesmo, confunde a cabeça da galera. Mas, por exemplo, a Patrícia Andrade, ano passado, na Incente Pico da Bandeira, ela foi medalha de ouro, ela foi a melhor mulher da Sky Race. Mas como no ano de 2023 ela não tinha se qualificado, ela não pôde assumir a vaga na seleção brasileira, entendeu? Em contrapartida, como aquele evento era qualificatório do Sky Masters, ela se qualificou imediatamente para o Sky Masters do World Series e participou em novembro do fim do ano, agora no passado, representando a gente também na mesma forma, de forma aberta, né? Como sem estar representando um time nacional, e sim individualmente, mas representando a Skyrunning Brasil e o Brasil em si. E ela também teve um resultado espetacular lá. Mas eu acho que vai chegar num ponto que é o que a gente está chegando, por exemplo, esse Campeonato Brasileiro da Bahia, para você ter uma ideia, de todos os participantes, eu acredito que tinham apenas 8 atletas que não estavam qualificados. Então, já foi um evento onde meio que os atletas já estão há 2 anos se preparando para aquilo. Então, isso foi bem legal. À medida que, a cada ano que passa, a gente percebe que tem os atletas filiados que participam dos campeonatos e eles já entendem um pouco mais das regras. Então, acho que vai chegando nesse ponto onde os atletas de elite já estão se qualificando normalmente todo ano para participar, a não ser que surja, né, uma novidade, um talento novo, como surgiu esse ano também, que é o caso do Noah, lá no Campeonato Brasileiro, com um garoto brasileiro, mas que mora no Equador e também é francês. Ele veio competir no Brasileiro, conquistou a vaga, e ele acabou conquistando a vaga também no Sky Snow, que é o Campeonato Mundial Sky Snow, e no VK Open, a vaga que teoricamente que é aberta para esses atletas acima de 21 anos. Então ele foi, digamos assim, uma novidade. Ele nunca tinha competido nas nossas competições, chegou e levou. Mas é isso, tem de tudo no Skyrunning. Acontece todos esses casos aí. Como para tudo começando, é tudo uma novidade. E teve uma menina também, né? Não sei se é irmã dele ou se é da familiar dela, né? Que bateu o recorde no VK. 12 anos de Isso, idade, né? exatamente. A Pema, o nome dele, a Pema Frank. Ela tem apenas 12 anos e, pelas regras da ISF do Brasil, a gente só permite atletas no VK a partir de 15 anos de idade. Mas a gente abriu uma exceção para ela, porque ela tinha uma comprovação de experiência em alta montanha. Eles moram no Equador em alta montanha, né? Treinam em alta montanha, então a gente permitiu que ela participasse do evento, obviamente sem poder ser coroada como campeã brasileira juvenil, porque ela não tem a idade, e nem como campeã brasileira adulta, porque também não tem idade. Mas também um fenômeno, né? Mas pela questão da regra do esporte, não pode realmente. E aí a gente só conseguiu meio que a gente validou o recorde dela. Isso a gente validou internacionalmente, né? Tá no site da ISF e tudo mais. Mas o restante
de aclamações, né, troféu, medalha e classificação para a seleção brasileira, realmente não pode. E como que funciona essa questão da seleção, assim? Porque eu já vi, né, fotos ou acompanhando às vezes o pessoal quando estão, né, nas delegações, assim, todo mundo com o mesmo uniforme, né, juntos, assim. Como que funciona essa organização que vocês fazem da seleção brasileira, assim? Tem algum tipo de apoio ou incentivo da organização do Brasil que ajuda talvez os atletas a irem? Ou é mais cada um vai por si e fica lá separado? Como que funciona mais ou menos essa parte da organização, tanto de, né, ida, de logística para ir lá e ficar no mesmo lugar? Como que é isso aí? Dá os bastidores para a gente de como que é mais ou menos a delegação brasileira, hein? Então, a gente não tem apoio, né, nem governamental, nem privado de ninguém. Porém, a gente teve nesses últimos anos patrocinador do uniforme, que já é uma coisa grandiosíssima, porque se você for pensar uniforme para 50 atletas anualmente e equipe técnica é uma grana danada, né? Mas a gente teve uma parceria de 3 anos com a DV Force Brasil, 2022, 23 e 2024, e encerrou-se essa parceria. Agora, para 2025, a nova patrocinadora oficial é a Seja. Hum, E aí a gente está em desenvolvimento desses uniformes, né? Inclusive hoje a gente já mandou para os atletas o cadastro para eles mandarem os tamanhos do uniforme e tal. Então, assim, esse é o nosso maior patrocínio, digamos assim, até hoje. Mas a Skyrim ela funciona ah, a custas de, por muito tempo, de eu pagar as taxas de membro internacional, porque a gente realmente não tem recurso. E, e agora, com a confederação, a gente vai ter uma certa política de indenizações para esses tipos de investimento, de algum que queira meio que pagar adiantado e depois receber. Mas a gente tem muito pouco recurso. Assim, ano retrasado, para ter uma ideia, a gente teve de investimento privado, sei lá, R$ 5.000 de patrocínio, né? O que para 50 atletas é nada, né? É nada. E assim, ano passado, inclusive, a gente teve R$ 2.000, que para 50 atletas não representa nada. E assim, a gente tenta bastante, né? Marcas e recursos governamentais, mas como tem toda essa questão ainda de regulamentação, né, do, da organização para a lei de incentivo e tal, é um processo meio demorado. Então, a delegação e os atletas da seleção brasileira, eles não têm nada de apoio financeiro. A gente consegue algumas coisas pequenas, às vezes pagar inscrição, às vezes desconto ao valor menor. Mas em contrapartida, a gente realiza um trabalho gigantesco com esses atletas em relação não só à logística e preparação deles, mas todo tipo de suporte possível que a gente possa oferecer para que eles consigam viajar com uma certa dignidade maior. Muitos atletas, muitos não, alguns atletas também já conseguiram nas suas prefeituras locais que a prefeitura pagasse, por exemplo, a passagem de avião. Então, através da seleção brasileira. Com isso, para o juvenil, a gente já conseguiu várias vezes, assim, foi de grande ajuda, né? Ah, mas, enfim, a gente não tem ainda nenhum recurso e o recurso dos organizadores que eles pagam de taxação, maior parte vai para a questão de marca internacional, uma parte fica para a gente, para que a gente consiga ter o direito de ser membro, né? E para ter uma ideia de valor, a gente paga mais ou menos 2.500 euros anualmente para a gente ter o direito de ser membro, para que o atleta tenha o direito de participar de um campeonato oficial. Uhum. Então, por exemplo, se a gente não fosse membro ISF, nem aspirante, nem membro pleno, a gente não poderia ter um time num campeonato mundial. Vou citar um exemplo, a Argentina.
A Argentina não é membro do ISF, então não tem time nos campeonatos mundiais. Então, para que a gente tenha time, a gente tem essa regulamentação obrigatória de pagar uma faixa anual. Ou isso é o que a gente consegue, quando não consegue, o visto. Para que o atleta tenha direito de escolher, né? Eu quero ou não quero. E a partir do momento que o atleta diz eu quero, mesmo sem recursos, ele também assume a responsabilidade dos custos. E aí nisso a gente tem toda essa questão social envolvida, né? Esses apelos públicos e privados. E alguns conseguem recursos, outros não. Alguns conseguem ir, outros não. A gente já teve atleta que se qualificou para 3 mundiais, mas só foi para um, né? Tem que escolher. Então faz parte mais ou menos dessa situação precária mesmo de falta de recurso financeiro em geral. E de forma fantástica, nesse ano, fim do ano agora de 2024, a gente realizou um evento que foi o evento do Dia Internacional da Montanha, o Sky Day, que foi uma arrecadação histórica. Foi a nossa maior arrecadação até hoje. Então, que a gente também fez uma arrecadação em prol dos atletas juvenil. Então, a gente conseguiu arrecadar mais de 20 mil reais, que vai ajudar um pouco esses atletas juvenis, pelo menos na hospedagem. Mas os gastos, assim, de cada atleta são exorbitantes. Para você ter uma ideia, a média de cada viagem desse atleta para o campeonato mundial é de 15 mil a 20 mil reais. Então a gente conseguiu 20 mil no Skyday, mas o 20 mil vai para 18 atletas e um técnico. Então é tudo muito escasso, né? Se a gente pensar que a gente está começando desde 2020, há 5 anos, e efetivamente desde 2022, e ainda não conseguiu ter uma arrecadação de confederação por questões burocráticas mesmo, né? Porque eu também não posso filiar um atleta e cobrar ele uma taxa se eu ainda não conseguir ser oficializado como um órgão, né? Como uma confederação. Então tem todas essas nuances burocráticas aí. Mas os atletas participam do Skyrunning, são apaixonados, gostam de representar o Brasil, eles se dedicam muito para isso. A gente conquistou muitas medalhas através desse esforço deles e nosso, né, um esforço coletivo. Então, ano passado a gente conquistou medalhas de individuais no Mundial Master pela primeira vez. Fez uma medalha de ouro no Brasil individual no esporte de corrida de trilho internacional, né? Então, é um marco histórico. Mais medalha de prata da Jazzy, mais medalha de bronze do Piscini, da Ivânia, da Rita, da Maria Badia, mais medalha de ouro como time em 2023. Então, assim, são feitos marcantes a custas de uma comunhão coletiva através, né, dos atletas, técnicos, treinadores e todo mundo que se envolve no Skyrunning para desenvolver o esporte, organizadores. Então a gente está colhendo os frutos desses resultados fantásticos aí, mesmo sem a gente ter um tostão furado no bolso. Então para a gente é meio que tirar o leite de pedra e ainda assim fazer bonito, né? Bacana assim para nossa motivação para continuar realmente. A gente brasileiro, a gente tem um PhD nisso, né? Em como conseguir criar, né, coisas lindas, mesmo com um orçamento muito enxuto, assim, né? Então é uma das habilidades aí que a gente como brasileiro tem. Claro que tendo mais recursos, né, a gente conseguiria fazer coisas ainda melhores ou ajudar ainda mais pessoas, né? Mas no momento essa é a situação que a gente está, mas, né, que bom que vocês têm conseguido pelo menos, né, criar essas oportunidades aí para os atletas, né, estarem sendo notados aí por mais gente, em mais, e até, né, fora do Brasil, assim, com certeza isso ajuda muito também para os atletas poderem, né, ganhando mais visibilidade, também conseguirem, às vezes, conseguir mais patrocinadores pessoais, né, para eles, conseguir aí viver, às vezes, um pouco mais, né, da corrida, assim, né, então essas oportunidades que vocês criam, com certeza colaboram, né, para isso aí também. Eu acho que, complementando assim o que tu falaste, eu acho que
e a gente sempre deixa muito claro isso para os atletas, né? Que isso é uma realidade que não vai mudar tão cedo, né? A gente vê confederações e federações e associações que já existem há mais de 50 anos e passam pelo mesmo perrengue financeiro, mesmo sendo órgãos oficiais. Então, a gente deixa muito claro para os atletas de que não vai ser de hoje para amanhã que isso vai mudar, muito menos com a fundação agora da confederação, não vai mudar de hoje para amanhã, talvez leve décadas. O skyrunning é bem estabelecido na Europa porque começou há 30 anos e a gente acabou de começar aqui. E então a gente sempre informa bem os atletas para ter noção disso, né? Entender como funciona, que essa realidade não vai mudar tão rápido e tão fácil. Mas enfim, a gente tenta trabalhar com máxima transparência com tudo, com informação, com comunicação, enfim. E assim, as pessoas às vezes pensam que ver a Skyrunning nas mídias e no nosso newsletter, assim como se fosse uma grande equipe escrevendo, digitando e tal, tudo mais. A gente tem realmente uma grande equipe, mas a grande equipe que trabalha com os atletas diretamente, mas, por exemplo, essa questão de comunicação, mídia e tudo mais, sou eu e mais uma pessoa responsável. Então, é muita coisa e muito evento para informar, mas a gente dá o sangue aí para que todo mundo tenha uma informação precisa, sem viés, sem melindres comerciais, sem favorecer, né, acordos que estão fora do espírito esportivo, digamos assim, né? Mas é um trabalho muito legal, assim, é um trabalho que custa muito tempo de muita gente. O conselho técnico, assim, trabalha diariamente com os atletas e reuniões e projetos e tudo mais, mas é muito gratificante tudo, assim, todo o resultado que a gente tem depois, o feedback dos atletas e essa responsabilidade mútua, né, da comunidade. Depois do Sky Day, que a gente se envolveu com mais de 50 treinadores ao redor do Brasil, e as pessoas reconhecendo que elas têm que assumir uma responsabilidade para si em prol de uma organização, né, que não dá só para olhar e reclamar e falar que isso é difícil, e criticar, na verdade, tomar ações mais eficazes, né, para que o esporte cresça realmente. Então, a partir disso, a gente está crescendo bastante, assim, está sendo muito legal. Pô, eu queria te agradecer, Rafael. Obrigado pelo tua disponibilidade aí, pelo teu tempo e compartilhar tanta coisa. Eu imagino que deva ter uma rotina aí bem corrida, né, entre as tuas obrigações aí profissionais e também, né, esse teu trabalho aí com o Skyrunning. Eu imagino que não deva sobrar muito tempo aí. Obrigado por ter esclarecido. Eu acho que a ideia, né, realmente dessa conversa é jogar um pouco mais, né, de luz, que as pessoas consigam entender um pouco, né, mais como que funciona, né, toda o skyrunning, né, o circuito, os campeonatos, o que é isso, o que é aquilo. Então acho que deu para ter uma noção um pouco melhor aí de como que funciona. E assim, se as pessoas que estiverem ouvindo, né, ainda, né, tiverem dúvidas, né, talvez se tu tiver algum local melhor, né, pode dizer para encaminhar, mas acho que mandando direto ali, talvez pro Instagram do Skyrunning, né, eu acho que, né, vocês respondem por lá e dá para continuar essa conversa, né, e eu acho que o esporte, né, crescendo, essa modalidade crescendo, né, tende a crescer o esporte como um todo, assim, e trazer mais oportunidades para todo mundo. E, cara, o microfone é teu se tu tiver um recado final aí, se quiser encaminhar as pessoas para algum local separado, o microfone é teu. Show. Então, agradecer mais uma vez aí para expor um pouco mais da Skyrunning. É um mundo bem denso de informações. Para quem quiser, pode também ir lá no Instagram e se filiar. A gente tem nosso canal de notícias, nosso boletim oficial de notícias. E é praticamente, às vezes, até mais de dois boletins por semana. É bastante coisa que a gente publica para que todo mundo entenda e aprenda sobre essa disciplina. Convido a todos a experimentar, quem ainda não participou, né? Ver no nosso calendário aí. Atualmente a gente tem 23 corridas
ao redor do Brasil todo, aí, quiser experimentar para conhecer. E, enfim, contamos com o apoio de todo mundo, né? Conhecimento, apoio. Apoiem nossos atletas. Nós temos agora 42 atletas que acabaram de entrar no time. Então, eles têm uma jornada longa aí nesse ano de preparação, trabalho e tudo mais para representar a gente, o Brasil lá fora, de forma digna. Então, continuem apoiando nossos atletas e agradeço mais uma vez. Obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco sobre Skyrunning. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.